Dia, Mário Dutra Júnior, Nelson Pérez e ouvintes do programa Entrevista da Rádio Cultural FM de Torres. Estamos aqui na URGS, no Campo Centro, acompanhando o quarto seminário, quadro encontro internacional de participação, democracia e políticas públicas. E conversamos com o professor Alcides Bussi, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Confere aí. Boa tarde, eu sou o professor Alcides Bussi, da Universidade Federal do Ceará. Eu estou participando aqui no encontro de democracia, participação em políticas públicas na URGS, nessa semana de início de setembro, chuvoso em Porto Alegre, e eu quero trocar umas palavras com vocês a partir do meu estudo. Eu sou professor na área de gestão de políticas públicas e o meu tema é avaliação de políticas públicas. Faz mais de 10 anos que eu trabalho no mestrado em avaliação de políticas públicas, que se dedica a avaliar políticas e programas na esfera pública no Ceará, e eu tenho já um trabalho de pesquisa, de investigação, de orientação nessa área, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A questão que eu acho mais premente nesse momento é o que é avaliar políticas públicas, mas para quem avaliar políticas públicas? Qual é o sentido de avaliar políticas públicas no momento político do país que nós estamos passando? Quando a gente fala avaliar políticas públicas, logo a gente entende se os objetivos das políticas estão ou não estão sendo atingidos, se as políticas são bem-sucedidas ou não estão bem-sucedidas. E eu penso isso mais no sentido da população beneficiária das políticas, que nada mais são do que cidadãos que recebem essas políticas no seu dia a dia e que querem saber os resultados dessa política segundo as suas demandas, segundo os seus interesses. A partir disso, todos nós sabemos que avaliar é muito importante, mas não é só isso que eu tenho trabalhado. Que a avaliação são legítimas para pensarmos dados e nós chamamos de indicadores sobre essas políticas, para que esses indicadores possam revelar mesmo, de fato, o que está acontecendo com as políticas, mas o que ela tem beneficiado as pessoas que são realmente aquelas mais interessadas na política. O que geralmente a gente vê na área de avaliação é que a avaliação ela está muito circunscrita ao que a gente chama de 3 Es: eficiência, eficácia e efetividade. Nesse momento político, e nós poderíamos citar dentro de uma agenda liberal e neoliberal, para ser mais específico, as políticas públicas elas estão circunscritas, sobretudo, a um modelo econômico que implica redução de gastos e investimentos nas próprias políticas. Então, o critério de eficiência da política é aquele posto na eficiência econômica, é aquele que diz que as melhores políticas são aquelas que precisam dar maiores resultados, desde que elas tenham um custo mínimo.
A ideia da eficiência econômica, e não estamos dizendo aqui que as políticas não tenham que ser eficientes desde o ponto de vista orçamentário, é muito importante, mas circunscrever toda a ótica da avaliação e da própria política pública sobre a ótica econômica faz a gente perder outros critérios muito importantes para a gente entender qual é realmente o sentido dessa avaliação para as pessoas envolvidas na política, sobretudo os beneficiários últimos dessas políticas e desses programas. Assim, eu entendo que a eficiência econômica, que é para onde estão convergindo as avaliações de cunho mais hegemônico nesse momento, aquelas que predominam, sobretudo, no governo federal, elas têm deixado de lado uma dimensão que eu acho sumamente importante, que é a dimensão da efetividade das políticas. E aí eu estou dizendo a efetividade social das políticas. Ora, se as políticas pretendem levar a mudanças, né, em que sentido essas mudanças estão levando, né, isso num critério de efetividade, resultados para as pessoas, para além da ótica econômica? E aí eu tenho trabalhado, veja, a ideia de pensar democraticamente os processos políticos e a própria política pública, a participação de várias pessoas e atores envolvidos na política. Eu tenho trabalhado que é necessário avaliar, para além da eficiência econômica, a efetividade dessas políticas. Mas eu tenho até uma palavra para agregar a efetividade, é a efetividade social. Bem, para isso, nós temos que buscar outros dados, os indicadores que eu falei anteriormente, que sejam colocados não só a partir de números e de estatísticas, que às vezes são incompreensíveis para a maioria da população, mas sim indicadores que sejam construídos junto com a população, com os atores envolvidos na política, que deem ideia da visão desses atores, da concepção, daquilo que esses atores acham e julgam pertinentes em relação à própria política, como eles enxergam o resultado delas, avaliar de uma forma a ampliar a interpretação da política. Veja, a interpretação da política para além da interpretação de cunho mais economicista dado pelo governo, sobretudo sobre a ótica neoliberal, pensando outras óticas, outras visões, outras dimensões na vida social que possam estar relacionadas com os resultados da política, é isso que eu chamo de efetividade social, ou seja, como construir avaliações conjuntas. Veja, estou agora no seminário de participação, como construir avaliações mais participativas, cujos indicadores sejam, para além de indicadores numéricos e de cepa econômica, indicadores que possam ser construídos junto com a população para revelar para a população em que medida essas políticas têm realmente efetivado mudanças nas suas próprias vidas. Né? Para isso, eu tenho me afastado, né? Isso, eu estou falando de um programa, não é só meu, mas é uma agenda acadêmica compartilhada pelo mestrado de avaliação de políticas públicas, do qual eu pertenço na UFC, uma agenda econômica que nós estamos chamando de contra-hegemônica. Em que sentido essa agenda de avaliação de políticas públicas é contra-hegemônica? Porque ela vem justamente afastar-se de um ideário mais neoliberal de avaliação, de indicadores de eficiência econômica. Veja, um afastamento não significa menos importância disso, mas para construir outros indicadores
que revelem mais a dinâmica entre o Estado e a sociedade, que possam revelar as dinâmicas de participação, portanto, processos democráticos que envolvam outros indicadores para se pensar uma efetividade e o que eu chamo de efetividade social e repensar os resultados da política. Para que a gente possa trazer a política como uma compreensão para que, de fato, no dia a dia as pessoas possam ter um entendimento da política e dos programas, enfim, da ação governamental e, sobretudo, né, e o que essa ação resulta para as suas vidas. Então, é esse o intento. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço a oportunidade de mostrar o que nós estamos fazendo aqui, o meu trabalho na Universidade Federal do Ceará. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo e muito obrigado.